Boa noite, pessoal. Começando a nossa live aí. Vamos chamar o magnífico convidado. Vamos entrando. Sejam todos bem-vindos. Vai ser um momento muito especial. Um momento de aprendizado, histórias importantes. Essa pessoa magnífica. Vai ser bem legal essa conversa nossa aí. Sejam todos bem-vindos. Vão se achegando. Trevisão, meu peixe, como é que tá, irmão? Tudo bem? Seja bem-vindo aí na live, cara. Nossa live aí, pessoas que inspiram, histórias que nos ensinam sobre desafios, sobre superações. Muitas vezes nós estamos passando por dificuldades na nossa vida, de repente a gente olha para o nosso eu, para o nosso momento, e é difícil, é complicado, e eu não consigo ver saída. E é justamente por isso que nós estamos nessa live, para buscarmos inspiração, para buscar olhar para o próximo e ver que, de repente, pessoas já passaram por circunstâncias parecidas, pessoas, de repente, estão vencendo desafios parecidos, pessoas estão superando coisas que eu olho para a minha vida e eu enxergo aquilo. E, de repente, eu, naquela tempestade toda, não estou conseguindo achar saída. E é por isso que nós estamos aqui, para buscar inspiração, para falarmos de histórias que impactam. Esses dias até postei nos meus stories uma foto de Martin Luther King, foto de Nelson Mandela, da Malala. São pessoas que mundialmente impactam, são pessoas que através de suas histórias alcançam vidas, levantam bandeiras incríveis. Mas são pessoas bem conhecidas. E o nosso objetivo aqui é ir aquelas pessoas que de repente não estão tanto no foco do pessoal, das câmeras. Quais são essas histórias? Porque muitas vezes a gente olha para essas pessoas e não consegue se identificar. Ah, a pessoa é especial demais, porque a pessoa é estrelinha. A pessoa, de repente, nasceu em berço de ouro, de repente, uma simples coincidência do destino, do cosmos, desceu sobre a pessoa e para ela deu certo. E eu não consigo me identificar. E é justamente por isso que nós estamos com essa live. Pessoas que inspiram. São pessoas normais, assim como eu e assim como você, em que superaram desafios e que estão aqui para mostrar para todos nós que tudo é possível. Só um pouquinho aqui, estou convidando o Begali, nosso convidado. Logo mais ele entra, sejam todos bem-vindos, a galera que está entrando aí. Que top tê-los aqui conosco nesse momento. Pode ter certeza, você vai ser impactado através da história desse cara. Não tem outra forma de expressar. É impacto. Através da vida, da história desse cara de superação. Um cara que exemplo de muita coisa, um cara que foi minha referência, a referência para os meus amigos. Passou por um momento muito delicado na vida, mas apesar de tudo que aconteceu, ele superou. E hoje ele ensina, ele inspira outras pessoas. Vamos esperar aqui, ele vai entrar logo mais. Vamos estar chegando, galera. Sejam bem-vindos. Vocês que estão acompanhando aí, coloca no chat aí de onde vocês estão falando, só para a gente ter uma noção de alcance, de onde essas histórias vão alcançar. Vai ser muito massa, muito bom tê-los aqui. Só um pouquinho. O Pegar já vai entrar, vai se preparar. A Mara entrou, minha amiga, como é que você tá? Agora foi. O convidado chegando. O momento esperado. Dan, 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 dan. Chega mais, Begali, como é que tá? Tudo bem, irmão? Tudo bem, e você, cara? Na boa? Glória a Deus, deu certo. Deu certo. Deu certo. Pessoal, esse é o Felipe Begali, da nossa live Pessoas que Inspiram, pessoas que possuem histórias de vida incrível, pessoas que superaram grandes desafios e hoje são referências que podem nos mostrar caminhos preciosos de como passar por momentos difíceis e, apesar de tudo, encontrar um sentido, encontrar um propósito, encontrar um motivo maior. Posso te apresentar, Begali? Pode. De forma bem singela,
O cara, Manda aí. simplificando, é uma pessoa incrível. Quem conhece de perto sabe quem é o Felipe Begali, mas falando brevemente, falando de seu currículo, cara, somente ele fez o terceiro ano do ensino médio na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, na SpaceX. Para quem entende de mundo militar, sabe que esse negócio é muito trash, muito difícil. Desde cedo, ele trabalhava com grupos de pessoas influenciando. Ele trabalhou como instrutor da Guarda Mirim Rural, impactando vidas, trabalhando com crianças em que os pais tiveram a guarda perdida. Ele somente passou em engenharia mecânica na UTFPR como 01, pouco estudioso, pouco crânio, e ainda assim desistiu do curso porque passou no curso de formação de oficiais. Então não bastava ser 01 de um curso civil, ele abandonou para entrar no curso militar, no curso de formação de oficiais. Enquanto militar se destacou por repassar conhecimento, foi meu comandante de quarentena. Para quem não sabe o que é comandante de quarentena, são os caras responsáveis por dar lambada nos novinhos. Quem está entrando leva a cepuada desses caras. Brincadeira. São pessoas que são responsáveis por conduzir os mais novos nos seus primeiros 40 dias dentro da academia, né? A academia são 3 anos e essas pessoas, os comandantes de quarentena, são quem deve pegar na mão dos novinhos e conduzir. Claro que, assim como os nossos pais, tem hora que agrada, mas também tem hora que bate pra caramba. Mas, além de todo esse case de sucesso, de uma pessoa incrível, brilhante, super ser humano desde sempre, ainda quando comandante de quarentena que podia dar lambada em nós, a pessoa sempre pegava na mão e trazia o senso de humanidade, trazia uma palavra de esperança, entregava um conforto que fugia da questão militar. Estava beirando a humanidade, e isso é o mais precioso. E durante o seu desafio de vida, acontecimentos fortes acabaram tocando na vida dessa pessoa. E além de todo o desafio, além de todas as barreiras levantadas, esse cara superou todas as expectativas. Esse cara, de alguma forma, foi tocado pelo homem lá de cima e fez acontecer. E hoje carrega uma mensagem linda, uma mensagem de superação incrível. E para mim é um prazer gigantesco poder trocar essa ideia. Com admiração, com muito carinho, com muito amor e com muito respeito. Esse é o Felipe Begali. Begali, brigadão mesmo por você abrir essa oportunidade de conversar contigo, essa oportunidade de te conhecer melhor, cara. É simplesmente incrível. E aqui eu quero começar com uma pergunta. Quem é Felipe Begali? No que Felipe Begali acredita? Ó, quando eu nasci numa cidade bem pequena, né? Quando eu nasci, ela tinha uns 8 mil habitantes. Hoje tá com entre 6 e 7. E eu voltei pra cá, né? Morar depois assistente. Me mudei de várias cidades, né? E fui parar em Ponta Grossa. Passei minha juventude lá. Eu era muito devoto a Deus. Evangelizava, tipo, saía com a turma do grupo de jovens da cidade, andava quilômetros, assim, ia batendo de casa em casa, perguntando se a pessoa queria oração e tudo mais. E passei por decepções, né, na igreja que eu frequentava, confiei no homem, fui decepcionado, né, e transferi isso para Deus. Eu não entendia como que Deus podia permitir que aquela igreja que, na época, a gente achava que... Eu nem sei se era verdade mesmo, o pastor falava que... Os pastores falavam que era uma das maiores igrejas evangélicas, né, do Brasil, no mundo, do Brasil, né? E me decepcionei. Poxa, aquilo me surgiu um monte de dúvidas, né? Como que Deus podia permitir aquilo? E eu, como você falou, né, eu era muito estudioso, né? Na época eu estava no primeiro ano do ensino médio, estudando filosofia, recebendo aquela descarga, né, de um monte de filósofo ali que era ateu, que não acreditava em Deus, né? E peguei e vi aquele teoria, não sei se você conhece, aquela teoria do segredo, que pensamentos materializam coisas. E daí eu passei a praticar aquilo
e aquilo começou a me desvirtuar, né? Eu falei, a fé, na verdade, é o segredo. Não importa você ter fé em, você não precisa ter fé em Deus. Se você tiver fé, a simplesmente fé em que você é capaz de fazer as coisas, você conquista. E muitas coisas começaram a dar certo. Parei de acreditar em Deus e muita coisa começou a dar certo. Né? Como você falou, eu passei na SpaceX, né? Depois passei em primeiro lugar em engenharia mecânica, comecei a namorar com uma mulher incrível, né? Extremamente, né, maravilhosa. E no primeiro ano da academia, né, teve, eu não sei se você acompanhou na época, teve aquele aumento de salário bem grande, assim, né, foi o grande boom. Na verdade, foi o último aumento de salário que teve no bombeiro, né, mas foi aquele aumento, assim, grande pra caramba. E daí eu vendo aquilo tudo, eu falei, cara, como é que isso pode acontecer, né? Nem que Deus existe, pô, eu tô aqui, né, sendo ateu, vivia, quando eu tinha oportunidade, eu desafiava Deus na carudo mesmo, né, infelizmente. E daí um colega de turma entrou no alojamento, né, quando teve o aumento de salário. Nossa, vamos comemorar! Olha só como Deus é maravilhoso! Aí eu, Deus maravilhoso? Que Deus o quê, cara? Deus não existe. Aí ele falou, Begali, toma cuidado, cara. Se você ficar fazendo isso, Deus pode punir você. Aí eu peguei e fiz o desafio, né? Burrão. Falei, se Deus existir mesmo, Deus não existe, Deus existe mesmo, vai acontecer uma coisa tão grave comigo que eu não vou conseguir me recuperar e vai levar alguém muito importante da minha vida junto. Eu fiz uma profecia para minha vida mesmo, né? E a gente sabe que Deus é bom, mas Deus, antes de ser bom, ele é justo. Ele é tão justo que ele deu a vida do filho dele para pagar o preço dos nossos pecados. E, poxa, a gente vê vários exemplos, né, na Bíblia, tanto no Antigo Testamento, pessoas que pagaram com a própria vida, né, e Deus castigou elas, e até no Novo Testamento mesmo, né, Ananias e Safira mesmo, né, que teve que se negaram a entregar a oferta deles, né, como sacrifício ali, e foram punidos por Deus com a morte. E, poxa, como eu falei, Deus, ele é um Deus justo, ele é bom demais, ele é muito bom, e ele me amava tanto que ele me deu esse corretivo, né? Me deixou todo arrebentado, me estrupiou inteiro, mas ele me trouxe de volta para os braços dele. E hoje sou muito feliz por isso. Tem uma história, eu não vivi isso, mas diz que, né, lá uma das excursões lá em Israel, estava passando, né? Viram um pastor, tinha um grupo de um pastor pastoreando as ovelhas, aí a guia de turística pegou e parou e falou, isso aqui é a atividade mais comum, né, o trabalho mais comum aqui em Israel, né, falando do pastoreio e tal. Daqui a pouco o pastor catou uma ovelhinha e começou a burdar ela, quebrou todas as perninhas dela, e daí o povo começou, nossa, que é isso? Fala com ele, de esses animais, sei que. E daí ela pegou e chamou o pastor, né? Nossa, o que aconteceu? Né? Todo mundo aqui preocupado, nervoso. Ele explicou para ela, e daí ela pegou e explicou para os turistas, né? Que ele falou que ele ama tanto, amava tanto, tanto, tanto aquela ovelha, mas ela era uma ovelha rebelde, via fugindo dele. E ele tinha medo de que ela acabasse tropeçando, caísse um buraco, ou que um predador, né, pegasse ela e matasse ela. Então ele fez aquilo por amor a ela. Ele quebrou as pernas dela, ia carregar ela no colo até ela se recuperar. Quando ela se recuperasse, ela ia entender que longe dos braços do pastor, do bom pastor, ela não podia ficar bem, viver feliz. E eu entendo que foi exatamente isso que Deus fez comigo, né? Na verdade, foi exatamente as coisas que eu, né, desafiei ele e como ele é um Deus justo, ele sabia do meu coração, da minha intenção e tá me preservando e cuidando. E ele tá sendo maravilhoso, né? Tem me curado, lógico, né, gradativamente, tudo no tempo dele. E hoje eu entendi que quem decide o tempo certo de cada coisa é Deus, não sou eu. Eu, por mim, nossa, eu queria ter voltado bombeiro, me recuperado a tempo de ter voltado para a corporação, mas não foi da vontade dele. E hoje eu sei que eu estou fazendo a obra dele, mas na minha condição aqui. Né? Muitas pessoas vieram falar que, né, eu deixei de ser bombeiro para o homem, mas agora eu sou um bombeiro de Deus, né? E pessoas que nem sabiam que eu era bombeiro vieram falar isso para mim. Então eu entendo que é de Deus mesmo e eu estou feliz, muito feliz com tudo isso. Gali, deixa eu te fazer uma pergunta clara, se você se sentir à vontade também. Só para todo mundo entender, você pode compartilhar com a gente um pouquinho do que foi essa trajetória difícil da tua vida? O que tanto aconteceu? Qual foi o marco? Como que foi tentar superar esse momento difícil da tua vida?
Então, é muito difícil mesmo, sabe, ter lidado com tudo isso, né? Eu não cheguei a comentar, mas no acidente, né, eu fiquei tetraplégico, né, perdi mobilidade nos membros superiores e inferiores, parcialmente, né? Ainda tem certa mobilidade, mas eu não consigo, por exemplo, me movimentar, né, sem a ajuda de alguma ferramenta. Por exemplo, eu uso o andador hoje, que é mais cômodo para mim, para eu estar me deslocando. E além de Deus ter permitido isso, que eu perdesse essa parte da minha saúde, mobilidade e tudo mais, né, ele arrancou metade do meu coração, né? Eu era casado com aquela mulher que eu falei que tinha namorado, estava namorando, e no acidente, né, o carro capotou e ela faleceu no acidente. O acidente aconteceu mais ou menos lá por 1h30 da madrugada, e o resgate só foi acontecer lá por 7h30, que acho que pela luz já está mais claro e tal, alguém deve ter visualizado, e daí ligou para a rodovia. E daí foram lá e me fizeram resgate. Eu entrei em contato com o socorrista que fez, né, ele entrou em contato comigo, né, depois daquele, não sei se você se lembra daquele desafio das flexões, né, e ele foi uma das pessoas que participou do desafio e voltou e começou a conversar comigo. E daí me explicou tudo, e daí ele pegou e gravou, ele filmou, né, todo o trajeto que ele acredita que o carro tenha percorrido, era um retão, assim, tudo reto. Minha esposa estava dirigindo, ela dirigia muito bem, né, e não acho que foi falha dela, talvez tenha sido alguma coisa, mas não foi assim, uma desatenção, né, talvez, ó, deve ser permitido ela dormir no caminho, não sei, daí, né, porque daí ia ficar devagando demais. Mas daí o que aconteceu? O carro capotou, era quase 90 graus, assim, para os dois lados, assim. E o carro pegou e bateu numa árvore e ficou ali. Daí demorou todo esse tempo para ter o resgate. Fui resgatado, passei por síndrome Sara, né, no hospital, né, até fui recuperar a consciência, que demorou bastante para recuperar a consciência. Eu estava despertado, mas eu não estava, tipo, nada, né, concreto, sabe? Eu estava viajando ali na maionese, e demorou, assim, muito tempo para mim conseguir recuperar a luz. Eu estava acordado, mas não estava lúcido, digamos assim. E daí demorou bastante tempo mesmo. E na hora que eu comecei, porque eu também perdi a memória, né, nesse trecho todo, esqueci de muita coisa, muitas coisas ainda nem lembro. Eu tenho uma memória muito boa mesmo, né, de várias coisas que eu acredito que se eu até falar para você da quarentena, talvez você nem lembre, mas eu me lembro, assim, recordo. Eu lembro do dia que, na quarentena mesmo, a gente teve uma aula no CCB, e eu e o Zirco, ele pegou me acompanhando vocês, né? Tá, foi a primeira vez que estava indo pro CCB, a gente acompanhou. E daí, na conversa ali, você pegou e descobriu que eu tinha a mesma idade que você. Você ficou numa alegria, tipo, nossa, caraca, eu tenho a mesma idade que o cadete, né, e tal. Nossa, ficou super feliz, assim. E eu achei bacana pra caramba aquele momento. E nessa situação toda, eu perdi muita memória. Tanto que a parte técnica do bombeiro, eu não me recordo de nada. Eu tentei estudar, catar, eu trabalhava com a prevenção de incêndios, catei o manual, comecei a ler as RT, não sei o quê, mas eu lia e aquilo não fixava na cabeça. No outro dia eu pegava e ia ler e parecia que tinha escrito tudo, né? E daí eu peguei, comecei a ficar nervoso, eu peguei e falei, não, chega, não vou ficar estudando mais não, né? Vou esperar me recuperar, me recuperando, eu voltando bombeiro, daí eu estudo. Mas não foi de vontade de Deus, né? Que eu me recuperasse. Então, eu esqueci muita coisa. Com o tempo, as memórias iam voltando, né? Tudo de acordo com a vontade de Deus. Quando eu me recordei, né, que eu tinha feito aquele desafio com Deus, nossa, foi uma angústia absurda, porque eu estava me sentindo um assassino, né? Porque o desafio que eu fiz com Deus resultou na morte da mulher que eu mais amava, né? A pessoa que era meu 50%, né? E, poxa, aconteceu aquilo. E, nossa, comecei a pensar em como que eu ia me matar, mas nenhuma das formas que eu pensava eu tinha condições de fazer. Olha só, imagina só que desespero, né? Eu pensando em me matar e eu não tinha capacidade de me matar. E isso foi muito decepcionante. Aí, olha, foi a primeira experiência que eu tive com o Espírito Santo. Eu tava tomando banho, triste, chorando. Daí, na época, tinha um cuidador, né, que me acompanhava. Ele pegou e me saiu do banheiro, assim, me deixou, né, tomar banho ali, relaxado. E daí eu comecei a chorar. Nossa, o que que eu fiz? O que eu fiz? E nisso veio a voz da consciência, né? Que eu, na época eu não entendia, achei que era a minha cabeça. Hoje eu sei que é o Espírito Santo falando comigo. Por que que você está querendo se matar? Aí eu, só você sobreviveu do acidente?
de 3 pessoas, só você ficou vivo, e você tá querendo se matar agora? Aí eu falei, cara, como eu sou um covarde. Eu achei que era a minha imaginação. Hoje, depois de ter estudado e tudo mais, eu sei que foi o Espírito Santo falando comigo. Mas foi a primeira, né, de muitas outras ocasiões que eu tive de comunicação direta com meu papai, né, com meu consolador que estava me cuidando de mim em todo momento. Mesmo eu tendo desviado, ele sabia do meu futuro, sabia meus objetivos, estava ali cuidando de mim. E desde então, né, voltei a frequentar uma igreja evangélica, né, não é igreja que traz salvação, a comunhão com Deus, mas a gente precisa dessa orientação, né, de ter um pastor ali, né, pastoreando a gente para guiar a gente nesse caminho. E voltei a frequentar a minha igreja, né, comecei a ler a Bíblia, né, e todas as coisas começaram a se encaminhar, né. Muitas coisas, assim, não pode dizer para você que já vou ter andar e tal, mas muitos pequenos detalhes que são coisas que dá para dizer que é milagre, assim, que foram... Porque milagre, tem 2 situações que a gente pode dizer que é milagre, né? Ou pela necessidade, ou pela ocasião, né? Quando você precisa muito de uma coisa e recebe ela, é um milagre. Ou uma situação que é transformadora ali, você recebe também. Né? Várias situações, assim, que eu tenho percebido que foram coisas que foi de Deus mesmo, milagre, assim. Que não tem dúvida nenhuma disso. Amém. Amém. E no meio dessa tempestade toda, o que você pensou a respeito quando veio esse monte de dragão na tua cabeça, querendo te domar, querendo te jogar para baixo, falando que você não era capaz, que aquilo que aconteceu era culpa tua, aquilo que estava tentando te incriminar na tua cabeça? Qual que foi a tua luta? Como que você encontrou a solução para diminuir essa voz, para jogar a tua autoridade para cima e falar, não, eu tenho o comando da minha vida, eu sei o que é o certo, qual foi o meu posicionamento, aqui, a minha história ela não acaba aqui. Como que você se comportou nesse momento? Ou como que você achou a solução? Olha, não vou dizer que tiveram vários momentos muito tristes, mas todo um grande momento de tristeza, eu sabia que eu tinha que confiar que Deus tinha um Deus muito maior que todos os meus problemas que estavam cuidando de mim. E aquilo ele me dava aquele negocinho, calma, 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 tá difícil agora, mas vai mudar essa história aí, tem que mudar. Porque Deus tem tantas promessas na Bíblia, né? Então, pô, ele é um Deus que não falha, ele não mente, então ele vai cumprir. É só ter calma, ter calma. E muita dor, né? Dor por dentro, chorando, assim. Eu não, vou ser bem sábio pra você. Depois daquele primeiro ano que eu recuperei a consciência e passei por aquela tristeza toda, eu chorei tanto que eu acho que as lágrimas se esgotaram, que hoje em dia eu choro por dentro. Assim. Não tem uma situação. Não, olha, então pode dizer que vai ter alguma coisa, né? Não vou dizer que não é possível, porque a gente não garante nada, mas é muito difícil derramar uma lágrima hoje, sabe? De tanto que eu chorei e tal. E Deus sempre me consolando, me dando força. Ele deixou eu ficar triste para eu pedir ajuda para ele, para entender que é ele que vai me dar o consolo, ele que é o meu protetor. E daí, com o tempo, vou me acalmando, né, e tal, vou encontrando força e tudo tem se acertado. Eu encontro força buscando em oração, leitura bíblica, ouvindo o testemunho de outras pessoas, né, na internet, que a gente tem o YouTube, né, que traz muita coisa pra gente, e tenho ficado muito feliz mesmo que sempre Deus dá uma resposta para mim, seja da boca de uma pessoa, ou de um vídeo, ou da própria natureza, observando algumas coisas, Deus fala comigo, dá uma resposta, né, olha aquilo ali, olha tal situação, e daí eu fico feliz pra caramba. Amém. E, Begali, deixa eu te perguntar, vendo essa tua história de superação, vendo o Felipe Begali, e eu estou dizendo de uma forma geral, eu não estou falando só do cara que passou por esse desafio gigantesco de perder a esposa, de se envolver num acidente, ter restrições de movimento, que, cara, você é um Superman da história real, você é um herói da vida do dia a dia, né? Eu digo o cara que, pô, 01 de tudo que fazia, o cara competente, o cara dedicado, e toda essa bagagem que você
era antes do acidente, você trouxe para depois do acidente, superando todos esses desafios. Em quem que você se inspirou nessa tua trajetória? Quem que você olhou e teve como base? Quem te serviu de exemplo? Cara, incrível nisso, né? Que não é uma pessoa, mas são várias. E todas estão relacionadas com a Bíblia. Cada situação, cada dificuldade que eu enfrentava, né? Deus pegava e mostrava. Mas olha só tal pessoa. Olha só tal situação na Bíblia. E aí eu começava a refletir, raciocinar. Deus ia falando comigo, eu ia procurar na leitura bíblica mesmo, ver com mais detalhes e tal, cada situação. E, e tudo na Bíblia, né? Então, para dizer que tem várias situações ali que eu vi tudo na Bíblia, né? Principalmente a história de Davi, né? Jó, não vou nem falar, porque Jó passou por muita situação muito pior que eu. E eu não acho que nem eu sou digno de pegar e me comparar com ele, né? Tipo, de certa forma, são áreas da vida que eu tive as mesmas perdas que ele, mas, lógico, nossa, ele foi muito pior que eu. E muitas situações, e principalmente em Jesus, né? Vendo a história dele, nas mensagens dele. Em Paulo eu me espelho muito também, né? Principalmente porque ele era um perseguidor da igreja, né? De certa forma, né? Eu persegui as pessoas que estavam em Deus. E lógico, eram pessoas íntimas, né? Quando alguém vinha falar pra mim, Deus abençoe, eu falei, que Deus, o quê? Não sei o quê. Como eu falei, né? Que eu fiz aquele desafio lá com Deus, quando o Lechinowski, né? O tenente Lechinowski veio falar pra mim, né? Sobre o aumento de salário. E quando eram pessoas íntimas, eu pegava e falava, mas era, assim, não era um perseguidor da igreja, mas eu desafiava muito quando alguém vinha falar de Deus, e eu me espelho muito na história de Paulo, porque ele teve uma reviravolta, né, absurdo. Foi com uma situação de perda que ele teve também, passou por uma deficiência visual e teve um reencontro com Deus ali naquele momento, naquele momento de angústia ali, Deus apareceu para ele, falou com ele, e eu sinto muito nisso também, sabe? Que no meu momento de perda, Deus pegou e se mostrou para mim. Mostrou como realmente Ele é. E eu descobri um Deus que eu não conhecia e que acho que poucas pessoas conhecem, sabe? Aquele Deus que traz o consolo, que traz o amor, que Ele não te poupa do sofrimento, mas Ele te dá força para vencer o sofrimento, para vencer as situações difíceis. E depois desse acidente, como que foi o seu eu, o Begali internamente? Como que foi lidar com esse recomeço de história? Com olhar para o dia, da forma como você estava, com limitações, olhar... Quando você começou a retomar a consciência daquilo, né? O que mais te pegava, o que mais passava na tua cabeça e como que foi lidar com isso? Como que você bloqueava a tua mente, como que você, de certa forma, dava o seu passo de tentativa? Não, isso não vai me parar, isso não vai me travar, eu sou melhor do que isso. Muitas coisas que eu vivi antes do acidente, né? Mesmo não acreditando em Deus, né? Eu entendo que Deus, Ele permitiu que eu passasse por muitas situações, né? Que isso tudo me preparou porque o que eu vivi, né? Que eu estou vivendo hoje. Né? Mesmo não acreditando em Deus. Eu vejo assim, era como se eu estivesse querendo fugir de Deus. Mas Deus estava sempre me guiando, assim, me cuidando de mim. Você quer fugir de mim? Mas foge por aqui que aqui é melhor. E eu fugia por aquele caminho que ele estava me apontando. Mas sem saber, ele foi me guiando. Aí eu, daqui a pouco, eu fugir. Não, mas agora foge por aqui, que aqui vai dar mais boa. Daí eu fui indo. E daí, como eu vivi muitas coisas, mesmo acreditando em Deus, passei por muitas experiências, muitas situações felizes, né? Passei por situações difíceis, mas tudo aquilo me fortalecendo. E, né, quando eu estava lá quando eu me formei na SpaceX, eu fui para a Academia Militar das Ovelhas Negras, e são 4 companhias, né, que tem lá na MAN. E são as três que tinham na SpaceX, né, o mesmo nome, e a extra chama Shivunk, que é a companhia que eu fui, né, fui parar justamente naquela companhia, Shivunk, que, né, das 4, né, a gente já lá na SpaceX sempre falava, não queiram ir para Shivunk, a Shivunk é mais puxada, é mais apertada, porque
não sei se é tradição, o pessoal da Shibun, que os caras apertam mais, né, espremem mais ainda, né? Shibun, que aí, para quem não sabe, é um termo que surgiu na Segunda Guerra Mundial, que os paraquedistas lá, né, sempre quando eles estavam passando uma situação difícil, né, um virava pro outro e falava Shibun, Shibun, que era aquela energia extra, né? Quando acabou tudo a energia, né, chegava aquele Shibunka, Shibunka, aí você tirava aquela energia extra. E eu acho que isso aí eu peguei e absorvi para minha vida, e todas as situações, né, que eu passei dali em diante, todas as situações difíceis, eu sempre passava por aquilo e aquilo no meu coração, né, tava ali, Shibunk, Shibunk, Shibunk. Eu sempre olhava para a dificuldade e tentava ver o que tinha de melhor, o que eu podia dar de melhor, né. Tava esgotando as forças, mas não, tem mais um pouquinho. Aquele 1% extra, né, que a gente fala, né, que e foi uma das coisas que eu quis passar para vocês na quarentena, né? Quando eu estava acabando as energias, por quê? Porque o nosso papel ali era espremer vocês para ver realmente quem queria estar ali, né? Para ver quem tinha condições de ver. Era o teste ali para compreender mesmo se vocês estavam dispostos e queriam aquilo mesmo, porque você sabe, né? Que a vida, né? Como bombeiro, né? Como militar, principalmente no caso especificamente como bombeiro, não é fácil, a gente tem dificuldades, ali, situações difíceis, tem que lidar com a morte, ver situações que a gente, né, às vezes não gosta, não se agrada muito, mas a gente tem que ter aquela força. E eu vi aquilo e era o melhor que eu podia dar para vocês, né? Espremer vocês e mostrar que vocês podiam superar, que podiam vencer todas aquelas dificuldades ali que a gente estava passando para vocês, né? E, né, eu vou revelar aqui agora muitas coisas que a gente colocou vocês para passar, né, principalmente, né, quando acordava de madrugada e tal, a gente, né, eu e o Zirple, a gente não chegou a passar na nossa quarentena, né, mas a gente sabia de todas as dificuldades e a gente não tratava com tanto carinho, né, tanto amor, não recebeu tanto carinho, tanto amor, como a gente deu para vocês. A gente fez vocês passarem por mais dificuldades, mas a gente deu mais apoio, mais amparo também, né? Até chocolate vocês ganharam na quarentena, pô. A gente queria trazer o melhor para vocês, né? Apertar vocês, espremer vocês, para mostrar que não ia ser uma vida fácil, não ia ser uma vida, né, cheia de rosas, né? Mas que vocês teriam força para superar aquilo. Foi o que eu consegui traduzir para vocês, né? Amém. Conseguiram com excelência. Conseguiram com excelência. Não é puxação de saco, mas toda a minha turma tem um carinho muito grande pela tua vida, pela vida do Zirpoli, pela educação que puderam transmitir, pelas experiências. São pessoas que apertaram, tiraram a casquinha, mas era tudo com amor. Era tudo muito na sabedoria. Para quem está acompanhando a live e não entendeu, eles, quando eu falo assim, tiraram a casquinha, eles sentaram a lambada, quer dizer que militarmente os caras fizeram a turma pagar, botaram na água, todo mundo no barro, e acorda de madrugada, e gritaria, e bomba para cá, e bomba para lá, e acelera. É sobre isso, né? Mas não é aquela coisa tosca, babaquice, de nada faz sentido. Não. Tudo que era feito tinha um motivo, tinha um porquê. Sempre havia um ensinamento por trás daquele gesto. Nada era por acaso. E da mesma forma na nossa vida é assim, né? Só que a gente, por vezes, não consegue interpretar dessa forma. Alguns acontecimentos na vida, e eu digo na vida como um todo, não restringo a quartel. Na nossa vida, coisas acontecem e não conseguimos entender as circunstâncias. E todo problema, toda dificuldade que nós passamos, esconde algo que precisamos aprender. Esconde um ensinamento. A grande sabedoria disso é conseguir extrair essa oportunidade de aprender. O que eu posso superar naquele instante sobre aquela dificuldade? O que eu posso aprender com aquela situação? Eu até, dentro do estoicismo, muito se fala, né? Que o que importa não é aquilo que acontece com você, é aquilo que você pode fazer com aquilo que acontece com você.
que você vai fazer além daquela circunstância. Isso foi muito precioso e nós temos muita gratidão mesmo por tudo que vocês fizeram com a nossa turma. Muito obrigado, muito obrigado. E, Begali, deixa eu te perguntar. Se você pudesse resumir as qualidades que te permitiram estar aqui, as qualidades que te permitiram recuperar os seus movimentos, recuperar a tua sanidade, recuperar a sua vida, que te permitiram você conduzir essa tua mensagem de esperança, essa tua mensagem de superação. Quais são as qualidades que te sustentaram para chegar até aqui? Como eu falei, né? Sempre que você tá querendo ver, sempre tá sendo apertado e querer saber que eu tenho potencial, que eu conseguiria conquistar aquilo. Até porque Deus não permite que a gente passe por nenhuma dificuldade que a gente não consiga superar ela, né? Paulo já falou isso. E tendo em consciência, né, em mente, que é uma coisa que eu falava para minha mãe já antes do acidente, já, e ela pegou e me lembrou isso também, né, depois, como eu falei, perdi a memória, né, muita coisa, ela me lembrou que é uma coisa que eu falava muito para ela, é que sempre existe uma coisa boa, né, de tudo que está acontecendo ruim, sempre existe uma coisa boa que você pode olhar para ela. E é uma coisa que eu também pratiquei isso depois do acidente, já lá por dentro, assim, já praticava, né? E você falou de estoicismo, né? Tem uma frase eu não me lembro agora qual filósofo estoico que fala que se preocupe apenas com aquilo que você pode controlar, né? E eu entendendo isso também, lógica, né? Depois com a fé, a gente vê que Deus pode fazer muitas coisas, e a gente acaba se preocupando, né? Porque quer fazer tal coisa, que tem muita fé que vai dar certo, e acaba não dando certo, né? E hoje eu sei que Deus, ele frustra os nossos planos, porque ele sempre tem coisa melhor pra gente, né? Sempre tem coisa muito melhor pra gente. E eu sempre tive muita tranquilidade nisso, né? De estar conseguindo olhar para o meu redor, por mais que sejam 1000 coisas acontecendo de ruim, né, eu tento focar naquela 1% bom que está acontecendo bom. E foco naquilo. E olho para aquilo com carinho, gratidão, principalmente, né? A Deus por aquilo tudo. E tenho muita fé que as coisas podem melhorar sim. Se Deus quiser, pode melhorar. Eu tenho muita fé que as coisas podem melhorar, porque Deus, ele quer que a gente tenha essa fé. Mas eu tenho que ter a certeza também que é no tempo de Deus, e que na hora que ele quiser, as coisas vão acontecer. E eu tenho muita esperança que eu vou me recuperar, e eu tenho muita fé também que o meu físico vai melhorar ainda do que era antes, né? Não era um super atleta, assim, mas eu tenho uma pretensão, uma fé muito grande que eu vou tá até competindo, tal, não sei o quê, né? Fazendo de algumas coisas, algumas situações, né? Deus, ele me falou e eu tenho fé que ele é possível. Eu tenho muita certeza que Deus quer que eu me inspire e me motive para cumprir com aquilo e que ele faz a hora que ele quiser. Eu tenho essa fé. A minha fé é que Deus vai fazer. E que na hora que ele quiser cumprir, ele vai cumprir aquilo todo na minha vida. Mas eu fico, como eu falei, né? Se preocupe apenas com aquilo que você pode controlar, né? Então, no momento, eu me preocupo com aquilo que eu tenho condições de fazer, tendo muita fé que Deus pode me ajudar a melhorar e seguir em diante, né? Isso tudo. Amém. Amém. E nós acreditamos nisso. Acreditamos. Agora, só para... Na verdade, eu vou pedir perdão e ajustar uma fala tua. Você tinha um Atlético bem sinistro, não vem dar o migué, não. Você corria bem pra caramba, era bom na brincadeira de orientação, né? Para quem desconhece, é uma corrida, só que é uma corrida com bússola em mapa e tudo mais. O Begade era ligeiro, jogava um basquetão também, jogava basquete. Inclusive, até quando nós chegamos, né, na escola de oficiais, o Begale até tentou me puxar para a especializada lá de basquete, para o time de basquete. Só que, cara, eu tava com um pensamento tão nada a ver na época, não vou fazer alguma coisa diferente. Tá? Em vez de entrar no esporte que eu gostava,
Na época, eu sendo bombeiro, eu fui me inventar de fazer especializado de polícia, nada a ver. Os caras jogando basquete, eu fazendo abordagem vestido o uniforme de bombeiro, tá de sacanagem. Ridículo demais, cara. Mas amém. Pegali, eu acredito que tá mais do que na cara, mas qual foi o maior desafio da sua vida? Qual foi o maior desafio da sua vida, o maior dragão que você já enfrentou? E como que isso te impactou? Ó, é uma pergunta que eu preciso pensar, porque eu, minha cabeça é tão bem ajustada para essas coisas que os problemas que eu enfrento, depois que eu consigo superar eles, eu esqueço, sabe? Eu esqueço, Deus me faz esquecer de um jeito tão absurdo que eu nem consigo, sabe, me identificar. É uma coisa que eu tenho em mente, que eu lembro que eu chorava bastante, foi pela perda da minha ex-mulher, né? Foi muito difícil ter lidado com isso, conseguir compreender, e depois eu consegui superar a, a perda dela, mas o rombo do coração ficou, sabe? E muito forte isso, né? E eu sei que nesse ponto tudo também foi tudo direcionado por Deus, que passei por algumas paixões, enfim, mas todas foram direcionadas por Deus para eu ter um crescimento, um progresso na fé, né? Principalmente nisso. Mas eu acho que das maiores dificuldades que eu passei, que eu posso dizer, acredito que foi isso. É uma coisa que eu enfrento bastante, que é bem complicado até hoje, porque como minha lesão, né, o meu trauma foi uma lesão cerebral, né, o TCE, mas eu tive uma lesão, hack medular, eu tive a compressão da medula, não teve rompimento da medula, mas ela foi esmagada. E as informações demoram para passar além do TCE, né, tive isso, então demora para a informação sair do cérebro, passar pela coluna e chegar nos músculos. E todo o meu corpo foi afetado por causa disso, né? Umas partes mais, outras menos, né? Mas, né, muitas coisas que as pessoas às vezes não reparam, né? Porque a deficiência física também afeta a parte, por exemplo, das necessidades básicas mesmo, né? Tudo fica mais difícil. Então, demora para chegar a informação no cérebro e o comando no cérebro também demora para chegar. Então, por exemplo, teve várias situações, eu não tenho vergonha de falar isso, né? Passo por algumas situações bem difíceis ainda, mas estou conseguindo esperar. Né? Por exemplo, eu perdi o controle, né, de urina, de fezes, já fiz xixi na cama várias vezes, né? Depois de crescido já fiz cocô nas calças algumas vezes também, mas isso era muito difícil para eu lidar, sabe? Mas passava por aquela situação difícil e logo depois, né, ficava triste, tava bem triste mesmo, mas Deus vinha com consolo, né, para eu ter calma que as coisas iam melhorar. E daí que se acalma, daqui a pouco acontece de novo, aí fica nervoso, aí se acalma, aí passa, daqui a pouco acontece de novo. E assim, faz, né, bastante tempo que eu não passo por situações complicadas nesse sentido. Mas por exemplo, como eu falei, né, diminuir as funções. Então, eu tenho hoje o que chama, né, urina neuropática, né, bexiga neurogênica e intestino neurogênico. Então, demora para chegar a informação, né, para o cérebro, precisa ir no banheiro. E depois, agora está no banheiro, pode soltar, né? Então, às vezes eu não consigo sentir a vontade, né? E quando eu chego também não sai, né, o comando para eliminar. Mas nisso, às vezes no começo traz muita frustração, sabe? Tipo, pô, me sentir mal mesmo, né, cara? Poxa, 20 e tantos anos, né? Na época, hoje eu tenho 30, né? Vou fazer 31, né? Na época, pô, 28 anos, 27, 26. Cara, 26 anos, mijando na cama, né? Fazendo cocô nas calças. Nossa, isso era muito triste, sabe? Muito triste mesmo. Mas, como eu falei, logo já vinha uma resposta pra me acalmar, e daí já, com o tempo já passava. E daí eu já me esquecia, né? Como eu falei, né? Por exemplo, hoje, né? Se acontecesse uma situação dessa, amanhã eu já nem lembro mais dela, sabe? Eu tô feliz. Acontece, por exemplo, de manhã, de tarde já tô rindo, dando risada, sorrindo, assim, feliz. Então é uma coisa que não é uma coisa que me impacta muito, assim, sabe? Situações difíceis, não gravo, assim, não guardo no meu coração, não.
Graças a Deus, né? Amém, amém. Legal, se você olhasse para trás, se você olhasse para o seu eu de 20 anos, o que que você diria? Mas sendo quem você é hoje, sabendo de todas a tua capacidade, sabendo do poder que há dentro de você, sabendo da tua fé onde alcançou, sabendo da sua recuperação, que de repente seria muito difícil e mesmo assim você superou essa dificuldade. Se você voltasse para o seu eu de 20 anos, o que que você diria? Olha, isso é uma situação que é bem difícil, né? Porque eu sei também que hoje, tudo que eu vivo, o que eu sou hoje, foi devido a todas as situações que eu enfrentei, que eu passei, né? E por mais que, né, eu vou dizer, não dá para dizer que eu não teria tentado, e se eu me encontrasse, por exemplo, né, se existisse essa opção, tentar me evangelizar, mas eu sei que do jeito que eu tava na minha cabeça, né, a não ser que Deus me inspirasse muito ali para falar uma coisa que tocasse no coração do Begali daquela época, mas eu tava tão avesso que eu não sei se é possível, né? Mas não tem nada como eu falei, né? É uma coisa que eu me arrependo muito, assim, de ter parado de ter em Deus. Mas eu sei que minha vida toda foi para viver o que eu tô vivendo hoje, sabe? Então, sinceramente, não tem uma coisa assim grande que eu mudaria, assim, sabe? Que eu tentaria falar para mudar, né? Apenas, né? Talvez então, né? Estimular a tomar as atitudes boas que eu tomei, porque, né? Em certos momentos ali eu tive algumas dúvidas e tal, e falaria talvez, me incentivaria a tomar as decisões boas que eu tomei, sabe? Eu acho que seria isso, a mensagem que eu falaria para mim mesmo. Amém. Tome atitudes boas. Amém. Só para explicar para todos aqui, mas tu ficar toda hora abaixando a cabeça, ó. Tô papirando aqui, anotando. Enquanto o Begali tá falando, tô anotando as chaves aqui, os insights. Eu quero aprender com a história desse cara, eu quero aprender com toda essa capacidade de superação. Cara, muito lindo mesmo. E aqui eu encerro a nossa conversa, o nosso bate-papo. E quero encerrar agradecendo. Agradecendo mais uma vez pela tua história, por você compartilhar teu conhecimento, por você compartilhar essa tua palavra, por você ser esse exemplo para todos nós. Exemplo de superação, exemplo de dedicação, exemplo de alguém que passou por algo muito, muito difícil. Mas, acima de tudo, nos mostra esperança, nos mostra que, de repente, a vida pode levar alguém que bate no coração, mas ainda assim nós podemos transbordar no mundo coisas boas. Eu olho assim para tua história, para você, cara. Na verdade, até dá um aperto aqui, cara, porque realmente eu admiro, cara. Admiro muito, cara. Admiro muito. E muitas vezes a gente olha na nossa vida, alguma coisa não tá alinhada do jeito que a gente queria, a gente já quer jogar tudo para cima, quer estourar, quer espanar e que se dane o mundo, cara. É por isso que eu digo, pessoas inspiram pessoas. Através da tua vida, da tua história, eu tenho certeza que não é só a minha vida que está sendo impactada, mas muitas outras pessoas. Ou tantas outras que não estão na live, mas te conhecem a tua história, as pessoas que talvez daqui para frente vão entrar e verificar esse vídeo, olhar, cara, esse cara tem um tesouro precioso, esse cara tem algo que pode mudar minha vida. O que que esse cara fez que eu preciso entender? De repente eu tô batendo a cabeça com algo que é tão simples, mas para mim tá tão difícil. Cara, e se eu tivesse no pé desse Begali, cara? Como que eu faço isso? Tenho certeza que o carinha lá de cima, cara, ele usa a tua vida para poder impactar outras pessoas, cara. É sobre isso que eu digo. Pessoas inspiram pessoas. A tua vida inspira as nossas vidas, cara. E eu agradeço muito, muito mesmo por essa oportunidade.
pela possibilidade de poder conversar e te agradecer. Agradecer pelo exemplo de pessoa que você é, o exemplo de ser humano que você é. Muito obrigado. Que massa. Então, então, já estamos terminando, né? Bom, falar uma mensagem final aqui, né? Como eu falei, tudo que eu faço hoje, né? Quando eu passo por uma aflição, eu me volto para a palavra de Deus, né? E aqui me traz muita paz, né? Lá em João, capítulo 14, versículo 27, se eu não me engano, não vou dizer com certeza, assim, porque eu acho que é isso mesmo, né? Jesus, ele fala assim, eu vos dou a paz, eu vos dou a minha paz, não a paz como o mundo a dá. Presta atenção. Eu vos dou a paz, eu vos dou a minha paz, não a paz como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, não tenham medo. Então, olha só o que a chave disso aí, né? Interessante. Jesus, ele está falando que ele dá a paz dele, não a paz como o mundo dá. Porque hoje em dia a gente vê que as pessoas, né, do mundo aí, o mundo que eu digo assim, as pessoas, né, no natural, elas têm aquela ideia, né, de paz, de alegria, né, sexo, drogas e rock and roll, né, coisas que agradam a carne, não se preocupam muito com as partes espirituais, mas Jesus está falando, né, que ele daria a paz dele, né, não a paz como o mundo dá. É aquela paz que você tem paz mesmo na guerra, mesmo passando pela dificuldade, ele dá a paz, cara. E isso eu acho muito legal, que é o que eu vivo hoje, né? E ele fala, não se turbe o vosso coração, não tenham medo. Então a gente não precisa ter medo de nada, né? Porque a gente tem esse Deus grandioso, esse Jesus que cuida da gente, que dá força para a gente estar vencendo as dificuldades, né? Tem aquele outro versículo, né? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, né? E isso eu acho que é uma forma mais figurada que Deus está falando, né? Eu entendo que tu não serás atingido, mas que mesmo que se for atingido, Deus não vai te deixar cair. E mesmo se cair, Ele te ajuda a levantar, né? Porque esse Deus é um Deus de amor, Ele cuida da gente. Ele é um Deus que é justo, mas Ele quer cuidar da gente da melhor forma possível. E que se for preciso, né, castigar a gente, assim como nossos pais, nossas mães castigam quando a gente é criança, é jovem, precisa aprender alguma coisa, Ele também vai castigar. Mas, acima de tudo, Ele é um Deus de amor. E Ele quer o melhor para nós. Principalmente que quer comunhão com a gente. Porque Ele é um Deus que Ele não precisa da gente, Ele não é um Deus carente. Mas Ele é um Deus que Ele sabe que o melhor para a gente é a gente estar com Ele. E Ele vai fazer de tudo para a gente estar com Ele. Sendo carregado nos braços, se for necessário, né? Mas Ele quer a gente do ladinho dele. Amém. Degalha, para finalizar, última. Se você pudesse levantar uma bandeira da tua mensagem, uma bandeira que vai ser hasteada para o mundo inteiro. Todo o país vai levantar essa tua bandeira. E nessa bandeira teria uma frase sua. Qual seria essa mensagem? Ó, deixa eu pensar aqui que eu não pensei. Devia ter pensado, né? Uma coisa que era óbvio que ia acontecer, mas, mas não pensei. Então vai ser bem natural agora mesmo. Não desistam dos problemas, mas que tenham fé. Creiam que existe um Deus muito superior a tudo que vai dar força para vocês vencerem todas as dificuldades, todos os seus problemas. Não desistam dos problemas, mas tenham fé. Amém. Cara, muito obrigado mais uma vez pela tua presença. Obrigado por compartilhar a tua história. Deus abençoe você, tua família, cara, que você tenha uma recuperação de excelência 100% em nome de Jesus, cara. Que você possa tocar muitas vidas. E para quem nos acompanhou até agora, muito obrigado pelo carinho, pela atenção. Dispara coração foguinho aí nessa live aí, para mostrar quanto foi impactante, quanto foi importante essa live para a tua vida, para a vida das pessoas que estarão tocando esse vídeo. E mais um detalhe, essas anotações aqui que eu fiz, eu vou escrever um mapa mental depois da nossa live para compartilhar isso, né? Um mapa mental ali para a pessoa olhar e, cara,
É sobre isso que eu quero viver a minha vida, é sobre essa história que eu quero escrever o meu livro de vida, é sobre fé, é sobre esperança, eu quero deixar essa mensagem que você levantaria numa bandeira sua para o mundo inteiro. Eu vou escrever um mapa mental e eu vou disponibilizar nas redes sociais. Então, você que está acompanhando essa live, depois entra nos stories, estará lá o link e tudo mais. E compartilha essa live com quem você ama, com quem você gosta. Se você conhece alguém que precisa de uma mensagem de esperança, se você conhece alguém que precisa de uma mensagem de transformação, de renovo sobre a vida, encaminha essa história incrível, que eu tenho certeza que essa pessoa vai ser impactada. Megali, muito obrigado, irmão. Muito obrigado mesmo. Galera, fé em Deus e pé na tábua. Grande abraço. Ótimo restante de semana. Falou! Abraço.